Bom dia, sou Flávio Gomes de Barros. Estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, o Procurador de Justiça, Leandro Araújo. Ele assume, agora no mês de abril, o cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado de Alagoas. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os planos dele à frente do Ministério Público do Estado, além de outros assuntos, evidentemente. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia, Flávio. Seja bem-vindo aqui ao nosso Contextualizando. Eu que agradeço o convite formulado, espero corresponder à expectativa do convite formulado. Bom, como é que se deu essa articulação para que o senhor saísse como candidato único, né, a Procurador-Geral de Justiça, que já é pela quarta vez que isso acontece? Verdade, Flávio. Na verdade, esse foi um movimento inspirado na boa gestão do Dr. Márcio Roberto, é necessário que se destaque. E isso foi possível porque ele me oportunizou figurar como Subprocurador-Geral de Justiça Administrativa e Institucional. Isso, de sorte, faz com que você consiga ter espaço para dialogar com todos os integrantes do MP. E, em razão disso, a gente conseguiu dialogar com as 4 gerações existentes do MP. O MP tem 4 gerações. Uma geração que me antecede, a minha geração, uma geração subsequente e uma geração mais recente que ingressou no MP. Foi fundamental dialogar, fazer esse diálogo com as gerações, para que a gente pudesse observar o que cada geração poderia contribuir no exercício das atividades do Ministério Público. E com isso a gente conseguiu trazer para esse momento candidatos potenciais existentes dentro do MP. Portanto, a gente tem nomes como Eduardo Tavares, como Marcos Rômulo, como Flávio e tantos outros que têm a mesma capacidade de gerir o MP, dentre todos os demais, inclusive dentro dos novatos, que nós já tivemos um candidato, mas a gente conseguiu demonstrar que seria interessante interagir as 4 gerações, dar continuidade ao trabalho para que a gente pudesse construir essa candidatura única. Bom, evidentemente que as suas 3 gestões anteriores devem ter contribuído bastante, né, para a conscientização da categoria em torno do seu nome de forma unânime. Eu acredito que as ações que foram realizadas há 22 anos atrás, essas ações elas se mantiveram ativas, vivas dentro do MP. E acredito que a manutenção desse cenário ativo facilitou o diálogo com as gerações. É fundamental que a gente também se modernize. Eu digo sempre que a vida é um processo contínuo de conhecimento e transformação. A gente precisa se transformar, a gente precisa entender o movimento que o Ministério Público brasileiro tem nos dias atuais, a gente precisa acompanhar esse processo de modernização existente, seja no campo tecnológico, seja no que se refere a uma reformulação em termos de construção de órgãos de execução do MP. A gente tem demonstrado isso, que é possível otimizar os órgãos de execução, ampliar na estrutura administrativa, tendo a retaguarda necessária, e talvez a gente consiga contribuir para uma transformação positiva da realidade, sem pensar exclusivamente no crescimento dos órgãos de execução do MP. Bom, e como é que o senhor avalia o contexto atual em relação àqueles períodos, né, em que o senhor comandou o Ministério Público há 20, 22 anos atrás? Na verdade, como havia dito a você, sempre perguntas altamente pertinentes desse universo, é necessário que a gente perceba que, historicamente, nós tivemos uma transformação importante por conta da Carta Constitucional de 88. E a gente observou que o Ministério Público evoluiu no sentido de figurar como um órgão de articulação com os demais poderes do Estado, no sentido de tentar dialogar a realização de políticas públicas que deveriam ser implementadas para que a gente pudesse dar cumprimento aos direitos fundamentais consagrados na Carta Constitucional. Mas eu acho que um processo importante hoje é observar o grau de amadurecimento do MP. O MP, e não me refiro exclusivamente ao MP de Alagoas, mas ao MP do Brasil inteiro, entendeu que é muito mais conveniente a gente reconhecer o protagonismo do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, de todos esses atores, para que a gente possa construir sem a necessidade de judicialização. Eu acho que o caminho hoje é de solução coletiva, construindo um intenso diálogo para a gente evitar a judicialização. Eu acho que a sociedade espera muito mais de todos nós uma resposta mais efetiva do que estar discutindo teses jurídicas e aguardando a implementação de uma política pública 10, 15 anos depois. E eu digo que o Estado de Alagoas é necessário que a gente destaque a atuação do governador do Estado, né, Paulo Dantas, do presidente da Assembleia Legislativa, do Marcelo Vitor, do presidente do Poder Judiciário, Fernando Torinho, que também se movimentam da mesma forma, entendendo que não se pode ter um protagonismo isolado. E quando a gente constrói esse diálogo, a gente transforma positivamente a realidade alagoana. Pode-se dizer que essa sua nova gestão, que começa agora em abril, a marca registrada dela será exatamente a conciliação?
E diria que o instrumento que a gente dispõe para alcançar tal objetivo é implantar um modelo dialogal. Se tem conflito, vamos sentar, vamos discutir. A gente sabe que não se resolve problemas complexos que necessariamente se apresentam na área de saúde, na área da educação, na área da infraestrutura, na área de segurança pública, sem diálogo. E a gente observa como se tem resposta positiva na área de segurança pública. Eu tive a oportunidade de assistir a sua entrevista com o secretário de Segurança, com o Saraiva, até o cumprimento, e aproveito para também cumprimentar o Saraiva, né, da maneira como se vem pensando, né, também coletivamente, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Militar. A gente demonstrou isso já no ambiente interno do MP, que a atividade de controle externo da atividade policial, o nosso diálogo com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, é de construção coletiva. Portanto, esse é o objetivo nosso, é tentar, da mesma maneira que coletivamente a gente fez internamente, agora fazer esse diálogo externamente. E que outras propostas se poderia esperar dessa sua gestão? Eu diria que a gente tem que observar dois ambientes. O ambiente interno, ou seja, no ambiente interno do MP, a gente tem dialogado com todos os setores, com o Colégio de Procuradores, para que a gente possa dar continuidade ao que o Dr. Márcio fez nas suas duas gestões anteriores, aparelhando o MP, observando a importância do avanço tecnológico, ou seja, pensar na implementação na tecnologia hoje é fundamental, porque não tem como se dissociar desse contexto. A gente está viabilizando com o diálogo feito com a Procuradoria-Geral do Estado, com o Governador do Estado, com a Assembleia Legislativa, viabilizando a nomeação de analistas concursados que nós tínhamos de um concurso anteriormente realizado, que a vigência vai até agosto, portanto a gente tem feito já, o Tomás já iniciou, eu tenho impulsionado isso, nomeações de forma escalonada, mês a mês, para que a gente possa também ter essa responsabilidade fiscal e externamente ampliar esse diálogo com os poderes constituídos do Estado. Bom, o doutor Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, né, que está se despedindo da chefia do Ministério Público Estadual, ele manteve uma postura que tem sido seguida pelo Ministério Público aqui em Alagoas há algum tempo, que é o de combater fortemente o crime organizado. Qual é a sua proposta, no caso, para o GAECO? Eu diria que nós temos dois órgãos fundamentais, né, que é o GAECO e o GAES, para entender esse movimento. O GAECO, que na verdade combate ativamente as organizações criminosas. O objetivo nosso é intensificar esse diálogo com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Científica, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, no sentido de ampliar. Eu acho que é importante que as ações sejam construídas coletivamente. Não passa exclusivamente o MP dizer, olha, eu vou fazer isso, vou nesta direção. Porque se você não dialogar, você não monta uma ação estrutural para viabilizar o combate efetivo. Portanto, nossa proposta é não somente dar continuidade ao aparelhamento tecnológico do GAECO, como também viabilizar uma melhor estrutura de recursos humanos naquela área e, obviamente, manter, como tenho dito, esse diálogo permanente na construção da ação pública que possa refletir. E fiz referência também ao GAES. Por quê? O GAES hoje, com esse olhar coletivo, é necessário que a população tenha ciência disso. A partir do momento que o GAES foi construído com participação efetiva da Procuradoria-Geral do Estado, a participação efetiva do setor de inteligência da Secretaria da Fazenda, a atuação eficaz da Polícia Civil do Estado de Alagoas, a presença da Polícia Militar, o resultado tem sido fabuloso. O governo tem esse reconhecimento, porque foi essa ação coletiva que fez com que o Estado recuperasse um montante significativo, representativo. Portanto, até aproveito para destacar a atuação da Procuradoria do Estado, da Secretaria da Fazenda da Renata, do secretário Saraiva, do comandante Paulo Amorim da Polícia Militar. Se a gente mudar a cultura, não diria nem mudar, mas dar continuidade a essa cultura, a gente vai dar continuidade à recuperação do que o Estado tem direito para mudar e investir em política pública. Ok, vamos a um breve intervalo comercial aqui em Contextualizando. Na volta, a gente continua essa nossa entrevista. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando aqui pela TV Pajuçara. Comigo, o Procurador de Justiça, Leandro Araújo, que está assumindo pela 4ª vez a chefia do Ministério Público do Estado de Alagoas. Doutor Leandro, no bloco anterior o senhor encerrou falando sobre a união de forças, né? No sentido de combater o crime organizado, principalmente, né? Eu lhe pergunto, essa atuação do Ministério Público, que é louvável, não apenas aqui no Estado de Alagoas, mas no país de maneira geral, muitas vezes dá, acredito, por membros do Ministério Público, aquele sentimento de frustração quando o Poder Judiciário
reverte a situação e libera muita gente que foi presa, né, por conta de ação do Ministério Público. É necessário que a gente observe que esse movimento é um movimento envolvendo essa atuação de natureza pré-processual pela polícia e a atuação do MP de natureza subsequente com o exercício da ação penal, ela é regulada, falando com alguém que é da área, né, pelo devido processo legal. E a gente sabe que nesse ambiente existe o fenômeno do processo interpretativo. E, consequentemente, por vezes, se depara com interpretações que, em determinado momento e oportunidade, essa interpretação não vai ao encontro do que o Ministério Público entende ser a melhor interpretação. Mas eu acho que a gente tem que aceitar essas manifestações e utilizar o instrumento que o sistema legal permite. Quando a gente se depara com esse fenômeno, eu acho que é importante que o Ministério Público recorra, que o Ministério Público demonstre a assertiva da sua tese, que o Ministério Público possa utilizar todas as instâncias dentro de uma relação jurídica processual para alcançar esse objetivo e a sociedade entender que mesmo diante desse cenário que desagrada ao próprio Ministério Público quando exerce essa ação e desagrada, né, o cidadão que é destinatário dessa política preventiva repressiva e por vezes não entende esse fenômeno, fica mais incomodado que a gente, né, porque a gente sabe que tem instrumento para combater. E acho que a gente tem observado algumas mudanças significativas, expressivas em sede recursal. E a orientação do MP é, diante de decisão que contrarie aquilo que o Ministério Público ser interesse da coletividade, até brinco com os colegas, entendo, o interesse não é teu, o interesse não é do MP, o interesse é da sociedade. Se a gente identifica que há esse incômodo da sociedade, não vamos hesitar, vamos recorrer com equilíbrio, com maturidade, né, para que não abra, né, obviamente, qualquer discussão que possa ser interpretada como um embate com o Poder Judiciário. Na verdade, é um embate com aquela decisão específica, que merece, obviamente, ser combatida pela via recursal. Doutor Leandro, como é que o senhor avalia a atuação, o desempenho do Conselho Nacional do Ministério Público? Eu confesso que eu venho acompanhando as ações do Conselho Nacional do MP desde o momento de sua implantação. E eu tive a oportunidade de perceber que há um amadurecimento da atuação do Conselho Nacional do MP. Acredito que, nesse período, se tenha tido uma percepção de que o papel do Conselho Nacional do MP é atuar de forma complementar, de forma suplementar à ação de cada órgão autônomo do Ministério Público. Eu costumo até, quando estou dialogando com eles, dizendo o seguinte: olha, deixa que cada unidade da federação desenvolva suas ações, obviamente permitindo um reexame por parte de vocês quando da ocorrência daquilo que entenda não deva ser a ação mais adequada, mais lícita. Eu ampliei esse diálogo com eles porque eu tive a oportunidade de ser corregedor em 4 oportunidades. E, consequentemente, a gente tinha uma atuação mais específica da Corregedoria Nacional do MP. Tanto é verdade que eu mostrei ao próprio corregedor à época, quando eu fui, dizendo para ele assim: olha, só promove a intervenção de vocês quando do exaurimento da atividade da corregedoria local. Porque não parece aceitável e razoável vocês avocarem antes de ter a resposta da corregedoria local. Agora, se se identifica uma inércia da corregedoria local, uma conivência da corregedoria local, faz sentido vocês avocarem e, obviamente, darem início à atuação. Então, os corregedores começaram a entender isso. Então, havia uma atuação complementar quando da inércia. Vejo também isso no que se refere hoje à atuação do próprio colegiado. Me refiro à composição atual do Conselho Nacional do MP. Mas eu reconheço a importância de um conselho externo. Eu costumo dizer assim: quando você tem um órgão controlador externo, isso exige maior eficiência do controle interno. Portanto, eu sou um defensor de que qualquer poder sem controle gera abuso. Portanto, eu tenho uma admiração pelo Conselho Nacional do MP, mas por vezes é necessário que a gente demonstre qual que é a realidade de cada unidade federada. Por vezes, uma orientação do Conselho Nacional, que é dirigida ao Ministério Público de São Paulo, ela, de certo, não terá adaptabilidade no Ministério Público de Alagoas, porque eu tenho aqui um estado fiscal que não é o estado fiscal de São Paulo. Então, cabe a gente dialogar e demonstrar: olha, isso se aplica a São Paulo, mas não a Alagoas. São realidades diferentes, distintas. Né? E eu acho que eles estão tendo essa compreensão, abrindo um canal de diálogo muito intenso. O MP já submeteu a várias correções gerais, vai inclusive agora, no mês de 29 de julho ao dia 3 de agosto,
nós vamos ter uma correção, mas sobre temas específicos, direitos humanos, educação, saúde, o que eles denominam de correção temática. Eles vão observar de que forma o Ministério Público atua nessas áreas, quais são os seus instrumentos de atuação, quais são os seus órgãos de atuação, e acho que a gente está muito bem nesse cenário, e até conversei com o atual corregedor do Conselho Nacional e demonstrei ele, olha, o Ministério Público vai estar aberto a receber para que vocês possam conhecer a atuação do Ministério Público nessas áreas. E qual é o papel da Corregedoria do Ministério Público? A Corregedoria do MP, ele tem um papel importantíssimo, eu diria assim, mas compreender o papel que eu vejo como predominante, como fundamental e principal papel da Corregedoria é ter ações preventivas e não corretivas. Evidente que as corretivas vão existir. Não há satisfação de quem é corregedor punir, mas, obviamente, situações vão, obviamente, ensejar ações punitivas. Eu fui 4 vezes e tive que punir inúmeros colegas, vários colegas, não inúmeros, mas, assim, alguns colegas, muito pelo contrário, pouquíssimos colegas. Mas a gente espera não ter a necessidade de punir. E como é que a gente evita isso? Prevenindo. Se a gente tiver uma ação preventiva no cenário de orientação, discutindo, aprimorando, a gente consegue reduzir essa carga punitiva. O MP de Alagoas é um MP que eu diria muito disciplinado, é um MP muito adimplente com as obrigações do cargo, Portanto, nós tivemos assim situações críticas, que as sanções foram as mais drásticas no ambiente do MP e o MP não transigiu em aplicar. Mas eu acredito muito nessa ação preventiva. O doutor Maurício Pita, que é atual corregedor do MP, tem uma trajetória brilhante no MP, tem a maturidade suficiente para fazer a gestão adequada da Corregedoria do MP, contando sempre com o apoio do Procurador-Geral, da Procuradoria-Geral, sem dúvida nenhuma. Bom, o Ministério Público aqui em Alagoas tem sido muito eficaz no combate ao assédio sexual e moral no ambiente do trabalho. Qual vai ser a sua postura na sua gestão, nessa nova gestão? Eu diria que fica fácil de te responder porque esse movimento interno no ambiente do MP, ele foi exatamente resultante de uma provocação minha enquanto ouvidor do MP. A gente entendeu pela implantação de uma política interna, objetivando o combate ao assédio moral e sexual. Isso nasceu. Agora, devo também destacar que esse é um movimento nacional, a gente já sabe, todos nós sabemos da importância desse movimento no ambiente nacional. A gente também se inspirou para isso realizar a partir de uma atuação que foi feita também de forma harmônica com a Polícia Militar, ou seja, a Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial, que tem sob seu comando a doutora Carla Padilha, juntamente com a Universidade Federal de Alagoas, fez uma pesquisa para identificar qual o nível de assédio existente na corporação militar. Eu tive a oportunidade de participar, a convite dela, dessa construção, e a partir daí a gente criou essa política interna. Consequência disso, no ano passado, essa política interna teve uma grande dimensão, e quero aqui destacar a atuação do governador do Estado, que permitiu, numa ação integrada com a Secretaria de Comunicação, a gente ampliar isso, mostrando a importância de se combater intensamente no ambiente interno o assédio moral e o assédio sexual. Mas destacando, é um movimento que se renova. Neste ano, estava conversando com a diretora de comunicação, a gente vai não reiniciar, mas eu diria assim, dinamizar da mesma forma que foi feita no ano passado, para que isso se mantenha ativo, vivo, sempre fazendo essa lembrança da importância de se combater o assédio sexual e moral internamente e, obviamente, fazendo com que isso tenha um alcance externo. Bom, reconhecidamente a Constituição atual, que é de 1988, ampliou em muito as atribuições do Ministério Público. Eu lhe pergunto, doutor Leandro, como o Ministério Público consegue dar conta dessas novas atribuições, mantendo um padrão mínimo de qualidade? Eu acho que o que tem levado o Ministério Público a preservar o conceito que ele tem dentro da sociedade é ter reduzido drasticamente a judicialização e trabalhar no campo da resolutividade. E essa resolutividade somente é alcançada com aquilo que eu te falei anteriormente, ou seja, com o diálogo. Ou seja, chamando a responsabilidade de cada protagonista. Porque se a gente imaginar que o Ministério Público irá substituir o conjunto de atribuições dos outros órgãos, a gente, de certo, não conseguiria atender essa demanda. Eu acho que o Ministério Público Brasileiro amadureceu nesse sentido, porque também é fundamental que a gente não se apresente como um órgão capaz de realizar tudo, mas capaz de articular as ações que são próprias de todos.
né? Pensando dessa forma, eu acho que a razão pela qual o conceito do Ministério Público no cenário nacional e no cenário local esteja incólume, preservado, e é o que a gente vai tentar manter, né, assumindo aí a gestão do MP para os próximos 2 anos. E como é que o senhor avalia a estrutura atual do Ministério Público em Alagoas, do ponto de vista de pessoal? Hoje a gente tem um claro já existente no tocante aos órgãos de execução. Portanto, nós temos hoje um claro de 25 cargos de promotores, né, do Ministério Público, ou seja, portanto, sem haveria necessidade de concurso público. Mas a gente observa que é possível a gente reestruturar, pensar numa formatação de regionalização de promotorias, investindo nos órgãos de apoio, para que a gente possa represar essa realização do concurso, considerando que, para pensar no crescimento do MP, a gente tem que acompanhar a realidade fiscal do Estado. Recurso é regido pela finitude, portanto, você tem que ter um gestor criativo. Né? E de que maneira a gente pensa de forma criativa? Nomear analistas judiciários, é isso que a gente tem feito, esse movimento. A gente tem um concurso válido até agosto deste ano, e a gente sabe da dificuldade, você que trabalha nessa área, sabe da dificuldade de realizar um concurso. Você projeta um concurso, você leva 2 anos, 2 anos e meio para concluir o concurso. Então a gente observou que seria interessante aproveitar esses concursados, porque com isso a gente consegue ampliar o nosso quadro administrativo, e a gente tem suporte orçamental para esse fim. A gente conseguindo suprir isso aqui, a gente consegue passar 2 anos sem realizar concurso para promotor, mas dinamizando essa carreira, esse quadro que a gente chama de apoio administrativo, né? Portanto, algo que não se tinha no passado. Mas o governador, inclusive, entendeu esse movimento, compreendeu, observou que, em assim fazendo, o MP teria uma redução expressiva, eu digo, em termos de gasto, né, com o pessoal, mantendo aquele limite prudencial. A gente tem hoje aproximadamente 1,30, né, da receita corrente líquida do Estado, quando a gente pode gastar até 2%, que é limite legal. Um limite prudencial a gente pode gastar 1,90, a gente está bem abaixo disso, uma demonstração da responsabilidade que o MP tem com o ambiente fiscal. Portanto, a gente imagina que com todo esse movimento a gente não passe de 1,50 a 1,60, demonstrando que é possível ter um quadro pessoal consolidado, mas sempre olhando, né, para a capacidade financeira do Estado. Eu acho que quem se propõe a ser gestor, né, tem que ter essa noção em termos de gasto, seja com pessoal, seja com custeio, seja com investimento. E como é que está, doutor Leão, a estrutura do Ministério Público no interior do Estado? Bom, esse já é um movimento que foi feito corretamente pelo doutor Márcio Roberto. O objetivo é dar continuidade. A gente já percebeu e montou um planejamento que não há mais que se pensar em construções em todas as unidades do MP, ou seja, em todos os municípios que o MP tem uma promotoria. Parece muito mais adequado a gente ter um cenário de regionalização, acoplando vários municípios em torno dessa regionalização, em que a gente reduz custo, né, de investimento, a gente reduz o custo no que se refere à manutenção, e com isso a gente pode pensar em polos avançados naqueles municípios onde a gente não tenha um prédio sede do MP. Esse é o movimento que está sendo feito no MP. Bom, para finalizar, uma outra pergunta. Na hora de fechar o orçamento do Ministério Público, evidentemente que precisam haver tratativas com o Legislativo e com o Executivo. Como é que fica a questão da independência funcional do Ministério Público no caso de uma situação dessa, de se conseguir sucesso no fechamento de um orçamento? Eu acho que quando a gente dialoga de forma transparente e republicana, todos passam a entender. Eu acho que a coisa mais importante que nós tivemos na história do Estado Constitucional é a reserva do Parlamento. A gente tem que entender que o Parlamento é responsável pela gestão, né, daquilo que o Estado é capaz de arrecadar. Quando a gente dialoga dessa forma e mostra da maneira que eu te coloquei aqui quais são os objetivos no que se refere a gastar com pessoal, a gastar com investimento, com custeio, a gente consegue alcançar. E digo porque pude participar da construção do PPA, que começou a ter vigência agora, com a anuência do doutor Márcio, da LDO e da LOA. A gente dialogou abertamente com a Fazenda, com o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, e todos entenderam e já têm consciência da necessidade de suplementação. Eu queria, inclusive, agradecer, né, a Fazenda, ao presidente da Assembleia e o próprio governador, consciente que a gente trabalha sempre com suplementação. Ok, você pode rever essa entrevista com o doutor Leão Araújo no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.